Olá, uma boa tarde a todos, agora oficialmente. É bom revê-los aqui novamente para mais essa tarde, né, de bastante conhecimento, bastante troca. Estamos aqui novamente com o nosso professor Mirleno Lívio, né? Ontem nós não conseguimos comparecer, mas hoje estamos aqui, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Hoje nós queremos estar ouvindo o professor novamente, compartilhando com ele experiências, curiosidades, né, práticas que vocês têm realizado nas bibliotecas de vocês, e também um momento para a gente tirar dúvidas, né, caso alguém queira, caso alguém tenha também. Pessoal, novamente sejam bem-vindos, espero que tenhamos uma ótima tarde de muito aprendizado. Lembrando que o nosso horário previsto aqui é de 2 às 4, tá bom? Fiquem à vontade para tirar dúvidas, para conversar com o nosso professor Mirleno, ele está aqui à disposição. Lembrando que ao final, né, do nosso encontro, a gente tem sempre ali no chat a nossa lista de chamada e também a nossa avaliação do nosso encontro. A gente aguarda sempre o feedback de vocês, é muito importante, né, tanto para a Sapium quanto também para o nosso consultor, né? Os professores, eles gostam de receber os feedbacks de vocês. Então, não esqueçam, né? Ao final, a gente sempre coloca ali no chat, caso alguém tenha alguma dificuldade, pode falar comigo no WhatsApp, no privado da Sapium, que eu vou estar auxiliando vocês também. Cautela com os microfones, as câmeras, caso vocês não estejam, né, em um momento de fala. E fiquem novamente à vontade para aproveitar, né, essa tarde que nós temos aqui com o nosso consultor. Hoje o Mirleno vai continuar falando um pouquinho sobre o tema de gestão para bibliotecas contemporâneas, só que a gente agora vai adentrar nos módulos 3, 4 e 5. Lembrando, né, que no encontro anterior a gente já falou um pouquinho sobre os primeiros módulos. É muito bom estar aqui com vocês, revê-los novamente, ver as carinhas de vocês. A gente não consegue ver, mas a gente já sabe quem é que está aqui sempre no encontro, né? Quem gosta de mostrar mais a carinha é a Leila. Leila, você está aí? Está ouvindo? A Leila que gosta mais de conversar. Nivaldo, eu consigo ver também, viu? Os demais, a gente também tem, além de curiosidade, a gente também quer conhecer vocês, né? Se vocês puderem ligar aí as câmeras, o Nivaldo está com a câmera ligada. Então, pessoal, se vocês puderem abrir as câmeras, acredito que fica até, né, mais dinâmico, né, a conversa. O Mirleno consegue ver os rostos de vocês, se vocês estão gostando, se não estão, né? E espero que vocês possam trocar bastante com ele. Lógico que não é sempre que a gente consegue estar com a câmera ligada, mas o quanto vocês puderem estar aí para o professor conseguir visualizar vocês é muito bom. Tá bom, pessoal? Alguém já conseguiu entrar para ver os módulos que foram liberados? A gente já mandou um recadinho, né? Que os módulos estão disponíveis. Eu vi que teve gente que já foi lá olhar, já até comentou lá no conteúdo, viu, professor? Já tem gente que já foi dar uma olhadinha lá. Então, pode ser que alguém já queira fazer alguma troca a respeito. Então, pessoal, vou passar a palavra para o professor. Fiquem à vontade, tá bom? É com você, professor Mirleno. Ok, obrigado, Nayane. Boa tarde. Também desejar aqui uma boa tarde, uma excelente tarde, né, para todos nós aqui. Nesse momento, nesse espaço, um evento formativo tão importante, eu acho que tão fundamental, para quem, nesse momento, opera o processo de gestão, né, de gestão cultural, de gestão de bibliotecas, de gestão de espaços de fruição da cultura. Então, assim, é uma tarde, dentro dessas 2 horas, que a gente entra aí com essa possibilidade, traz aí alguns elementos para a gente refletir, né? Eu quero, agora, nesse momento, aproveitar para pedir desculpas, né, pelo o imprevisto de ontem. Nós deveríamos ter tido esse encontro ontem à tarde, mas, infelizmente, eu fiquei sem possibilidade, porque eu estava fazendo um deslocamento, né,
de uma cidade para outra e houve um acidente na estrada, na BR, e ficamos parados mais de 2 horas para tentar resolver a situação. Então, foi muito complicado, foi muito chato, foi muito estressante, e entrei em contato logo cedo, né, com a Sapiens para ver o que a gente poderia fazer caso realmente a gente não conseguisse estar em tempo hábil aqui com vocês para a gente poder cumprir com a nossa missão, né? Mas, assim, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela compreensão, né? Mas nós estamos aqui nessa tarde para a gente poder conversar, como a Nayane já falou, realizarmos aí algumas trocas, conversarmos um pouco, dialogarmos um pouquinho também sobre nossas experiências, né? Então, como a Nayane falou, há um material que foi disponibilizado para vocês, os módulos desse curso de gestão de bibliotecas contemporâneas. Devo dizer que esse material, obviamente, né, como a gente precisa selecionar dentro de tantas outras possibilidades, é um pouco, né, do que a gente traz para refletir sobre essa perspectiva da gestão em bibliotecas públicas. E, assim, desde o primeiro contato que nós tivemos, né, no começo, logo desse mês, acho que foi no dia 2, nós trouxemos aqui os módulos 1 e o módulo 2, onde a gente discutiu aqui algumas questões, primeiro no módulo 1, quando a gente pensou um pouquinho sobre essa contextualização histórica da biblioteca pública, né? E aí, basicamente, fazendo ou trazendo uma atualização do conceito de biblioteca. E quando a gente trouxe essa atualização do conceito, foi justamente pensando que, ora, como a gente está trabalhando aqui, nós estamos conversando, dialogando com gestores, gestoras, né, do campo da cultura, especificamente dentro das bibliotecas, eu acho que é fundamental a gente conhecer a nossa história, né? Daqui a pouquinho, quando a gente estiver falando lá do módulo 5, a gente vai trazer uma estratégia inovadora, muito importante, para a gente poder entender os aspectos da gestão dentro de uma biblioteca, considerando essa contemporaneidade, biblioteca hoje. Por isso que lá no módulo 1, nós fizemos um pouquinho dessa visita histórica, a gente trabalhou alguns paradigmas, né? O paradigma da conservação cultural, que está representado aí pela biblioteca Templo. Trouxemos um pouco sobre o paradigma da conservação e o paradigma da difusão cultural. E esse paradigma da difusão ele é representado pela biblioteca Empório. Então, essa biblioteca Empório, que é o momento onde as bibliotecas públicas elas nascem dentro da nossa história, na Idade Moderna, e aí onde a gente vai ver todo um processo acelerado de acesso à informação, de circulação às informações, é o livro circulando de uma maneira mais rápida, né? Portanto, a gente fala, dentro desse momento, do fenômeno da democratização do livro e da democratização da leitura. Falamos isso no primeiro encontro, né? E, por fim, nós trouxemos aí o paradigma da apropriação cultural. Esse paradigma da apropriação, que é o momento onde a gente percebe a importância fundamental da interação para que essa apropriação aconteça, né? E quando a gente fala de apropriação, é importante sempre bater nessa tecla. Então, falar de apropriação cultural é a gente falar sobre os processos de significação, ressignificação, atribuição de sentidos. Quais são os sentidos que hoje, contemporaneamente, a gente atribui à biblioteca pública, né? Então, as bibliotecas públicas comunitárias são espaços interativos. A gente não entende mais, a gente não aceita mais aquela ideia de biblioteca como um equipamento, como uma instituição estática, parada no tempo, que está ali só para esperar que as pessoas entrem no seu recinto. É aquele profissional da biblioteca, bibliotecário, o técnico de biblioteca, o auxiliar de biblioteca, que só
empresta livro, que só recebe livro que está sendo devolvido. Não, não é mais essa a concepção de biblioteca. Então, a biblioteca é um dispositivo de apropriação cultural. A partir do momento que a gente percebe a importância da cultura no nosso processo de vida, no nosso processo do existir, cultura é fundamental. E quando a gente trabalha com a ideia de cultura, a gente está falando aqui com vocês o que a gente entende por cultura. Cultura são todos os processos de transformação operados pelo ser humano, por homens e mulheres, em relação à natureza e que possam vir a nos favorecer, que venham em benefício na nossa própria sociedade. Então, para que haja cultura, é necessário um processo de interferência humana nos processos de vida. Só para a gente citar um exemplo, falando de cultura, por exemplo, quando a gente observa lá na antiguidade os primeiros hominídeos, né? Os primeiros homens que surgiram lá atrás, diante da ameaça da falta de comida, diante da ameaça do clima frio, quente, e da possibilidade, inclusive, de sucumbir diante dessas características da natureza, o que o homem fez naquela época? Desenvolveu um processo de interferência com a natureza e na natureza, primeiro desenvolvendo o quê? O dispositivo do cultivo da terra. Ou seja, eu não vou mais continuar pensando que posso morrer com fome, porque eu não vou ter o alimento da época, eu não vou ter a fruta da época. Então, eu vou desenvolver ferramentas, mecanismos para cultivar a terra. E esse cultivo da terra é um processo cultural, né? Diante da ameaça, por exemplo, daquele homem lá da antiguidade, lá dos tempos primitivos, diante da ameaça de ser atacado por um animal, né, e de repente morrer, ele começou também a desenvolver instrumentos de defesa, né? Ele construiu a sua casa, até mesmo para se proteger das intempéries do tempo, do calor, da chuva, das tempestades, e ele foi construindo ferramentas de proteção, de defesa e também de ataque para a sua própria sobrevivência. Ou seja, são elementos de quê? Da natureza, que foram transformados, que foram modificados para esse favorecimento da própria existência humana. Então, todos os processos que acontecem de interferência na natureza, a gente chama isso de cultura. A gente geralmente tem a tendência, né? Eu não sei se vocês aí vão concordar comigo, mas geralmente quando a gente fala de cultura, a gente logo pensa na alta cultura, né? A cultura erudita, ou fala da cultura popular, né? Mas o que é essa cultura popular? O que é essa cultura erudita? Quando a gente fala, por exemplo, da dança, do reggae, né? Quando a gente fala do Bumba Meu Boi, do Maranhão, quando a gente fala do Boi Bumbá, lá da região norte do país, quando a gente fala nas comidas típicas, na gastronomia, né? A gastronomia mineira, capixaba, que são coisas maravilhosas, né? Ou seja, a gastronomia é cultura. Né? Por quê? Porque o processo gastronômico é todo processo que precisa ter interferência humana para que haja um desenvolvimento, né? Daqueles dispositivos, aqueles ingredientes. É um ingrediente novo que surge dentro do cenário, eu vou entender esse ingrediente, eu vou modificar essa fórmula, eu vou alterar a maneira de fazer, eu vou alterar o próprio manejo desse produto para trazer qualidade para a mesa do cidadão. Entende como a cultura está muito presente, né? Entrelaçada na nossa vida. Ou seja, nós somos sujeitos de cultura. Nós somos sujeitos culturais, porque nós produzimos cultura e nós vivemos por causa da cultura. Imagine você,
o quanto de dinheiro a gente consegue movimentar dentro de uma cidade por causa da cultura, por questões culturais. Observe, por exemplo, em determinados eventos no calendário de uma cidade, né, que são eventos importantes, onde circulam turistas, onde circulam pessoas que querem conhecer aquela localidade, pessoas que querem conhecer a dinâmica daquela cidade, né, daquele município, como é que vive, qual é a comida, quais são os lugares, qual é a história dessa cidade. Aí entra a importância das bibliotecas públicas, porque bibliotecas são dispositivos de apropriação cultural, porque a biblioteca ela representa a memória de um povo. Na biblioteca pública, é necessário que a gente encontre os documentos, né? Os livros, as informações registradas que contem da nossa história, que contem e que falem sobre a história de um povo. Por isso que é tão importante a gente cuidar dessa cultura. Porque se a gente permite que a biblioteca desapareça, a gente está autorizando o apagamento da nossa memória. A gente está autorizando o apagamento da nossa identidade cultural. E a gente entende, eu sei que vocês também entendem disso comigo, que é importantíssimo a gente inserir as crianças nesse universo da cultura, porque é justamente da criança que a gente pode ter a garantia da preservação e do desenvolvimento cultural de uma cidade, né? Então, é por meio, por exemplo, da educação que as bibliotecas oferecem, da formação que as bibliotecas públicas cultivam dentro das suas atividades, que vai ser possível, por exemplo, garantir a vida e a preservação e a conservação do carnaval, por exemplo, né? De todas as manifestações culturais de uma cidade, de uma região. Por isso que é tão importante nós termos na biblioteca pública um espaço que possa ser um espaço de garantia de que essa cultura não vai morrer, de que essa história vai continuar em chama, né? E aí eu acho que é importante, quando a gente traz essa perspectiva de gestão, entender que toda gestora e que todo gestor precisa ter essa concepção da importância cultural para a vida de um povo, de uma cidade, de um município, de um estado, de uma nação, né? E aí a gente vai entender, a partir dessa perspectiva cultural, como a biblioteca pública ela é um agente de transformação dessa cultura, como a biblioteca pública ela é um agente de conservação e de preservação dessa cultura, como a biblioteca pública é uma agência que garante o fortalecimento dessa cultura. A gente precisa muito, tá, meus colegas? A gente precisa muito da educação das escolas, mas a gente precisa tanto da educação das bibliotecas. A gente precisa tanto das bibliotecas junto da gente, das nossas vidas, dos nossos processos de existência, para que a gente não permita que a nossa cultura ela morra, ela se acabe, né? Porque falta justamente, de repente, um dispositivo como esse, que é a biblioteca, para trabalhar esses processos. E aí, quando a gente fala hoje de gestão contemporânea, é porque o gestor, a gestora, tem que conhecer as características dessa contemporaneidade, desse hoje, desse agora, tá? Está aí justamente diante dos nossos olhos. E eu quero continuar dizendo, né, e aí só trazendo aqui um resgate do que até a própria Nayane já falou ainda agora, se vocês quiserem aqui conversar comigo, podem colocar no chat, tá? Coloque aí as opiniões de vocês, alguma consideração. Se quiserem falar, podem abrir o áudio, não importa o momento, tá? Pode dizer, professor, eu estou querendo falar alguma coisa. Então, pode abrir o áudio, porque a gente está aqui para conversar, para dialogar. Vamos refletir juntos, né?
sobre esses pontos de reflexão que são fundamentais, entendo eu, para o nosso processo de gestão contemporânea. Eu estou aqui olhando no chat o que está, de repente, pode aparecer, né, de contribuição, e à medida que for aparecendo aqui, a gente vai fazendo as interações e as interferências. Pois bem, então a gente viu no primeiro módulo essas questões da evolução do conceito de biblioteca, entendendo que a biblioteca hoje não é mais aquela biblioteca do antigamente. Biblioteca não é um espaço só para preservar, ela não é só um espaço para circular, mas a biblioteca também ela é um espaço de discussão, de diálogo, de debate, de reflexão. É no ambiente da biblioteca que a gente vai discutir, refletir sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, sobre os problemas que estão acontecendo e que, de repente, em um processo de discussão dentro das bibliotecas, a gente pode trazer soluções. Onde a gente, através de atividades, né, a gente até falou isso no módulo passado, a biblioteca, através de atividades como Hora do Conto, onde você vai trabalhar com o desenvolvimento da leitura com crianças, através de atividades como um sarau, onde você pode promover, organizar um sarau no espaço da biblioteca, convidar os moradores da cidade, né, que são efetivamente ou potencialmente usuários dessa biblioteca, para quê? Para criar na biblioteca esse espaço de discussão, de diálogo, né, de representação fortíssimo, né, e que justamente é um espaço que vai abrir leques, né, e possibilidades da gente efetivamente entender a nossa participação cidadã dentro da nossa cidade. Então, a biblioteca ela é esse agente político, cultural, fortíssimo, responsável pelos processos também informativos. Então, a gente pode entender, por exemplo, esse potencial e essa potência da biblioteca pública, quando, por exemplo, também a gente pode desenvolver uma atividade sobre... eu vou convidar um vereador da cidade para que possa, na biblioteca, através de uma palestra, né, com os moradores da cidade, discutir, encaminhar, alinhar algumas questões, né, trazer para dentro do espaço da biblioteca os problemas que estão nos afligindo e fazer desse espaço um espaço dialógico, um espaço de debate, um espaço de solução de problemas. Observe você que isso é inovar. Se existe algum mecanismo tão importante para o processo de gestão, é a inovação. Quando é que a cidade ela inova nesse compromisso de envolvimento com os seus moradores, com os seus cidadãos? É quando a gente consegue perceber que a biblioteca pública ela é uma agência potente de agregar, né? De congregar, de reunir pessoas para debater, para discutir sobre essas questões que são inquietantes, que nos mobilizam, que nos preocupa e que a gente pode buscar, de repente, convidando um gestor público para fazer uma palestra, uma roda de conversa dentro da biblioteca. A gente pode, de repente, convidar um especialista na área de serviço social, na área das artes, né? Um poeta, um escritor. A gente pode convidar um profissional do campo da saúde, dentista, médicos, enfermeiros, né? Para quê? Para dialogar com as comunidades, para dialogar com as pessoas, com os moradores de uma cidade, para saber o que é, por exemplo, o que o povo de uma cidade sabe sobre um plano diretor, né? O que é um plano diretor? Talvez muitas pessoas não saibam o que é isso. Talvez muitas pessoas não saibam qual é a importância da participação popular para a própria elaboração e a execução desse plano diretor. E por que não a gente desenvolver uma atividade dentro da biblioteca, mesa redonda, seminário, palestras, né?
a gente está mobilizando e entendendo efetivamente que a biblioteca é um espaço de todos. Quando a gente pensa assim, a gente está pensando também na perspectiva da nossa Constituição Federal, onde ela diz assim, olha, a informação é direito de todos. Então, se a informação é direito de todos e ela precisa circular, né, é importante também entender que a biblioteca pública é um espaço de circulação dessa informação. Tá certo? Então, a gente vai pensando na perspectiva contemporânea, entendendo essas várias possibilidades da biblioteca. Vocês pensam assim também, como eu, né? Ou será que vocês têm algum pensamento diferente que pudesse, nesse momento, trazer para a gente poder refletir junto, né? Tem alguma ação que você está desenvolvendo dentro da biblioteca e que é uma ação parecida com essa, com a que eu estou falando, ou não, né? Tem uma ação diferente dessas que eu não citei, mas que você está desenvolvendo, onde você está observando a participação popular, a participação dos moradores da cidade, onde você está observando as pessoas da cidade olharem de uma maneira já diferente para a biblioteca, entendendo que a biblioteca é, sim, um espaço de fruição da cultura, né? E de trânsito de todo mundo, né? Então, o que vocês acham sobre isso, né? Se vocês puderem falar aí, a gente está aqui para observar essas contribuições de vocês. A gente viu também algumas questões voltadas, quais são os desafios, as oportunidades, os meios para essas novas bibliotecas, e aí nós colocamos isso dentro da perspectiva da mediação, tá certo? Dissemos que a mediação da informação é o nosso fundamento. Então, quando a gente pensa em trabalhar com gestão, a gente está pensando gestão do ponto de vista da mediação da informação. Entender que esse conceito de mediação é um conceito polissêmico. Ele tem vários significados. Mas, quando a gente entende a importância da biblioteca contemporânea, a importância do gestor nessa biblioteca e dos serviços de gestão, a gente está falando que esse gestor, que essa gestora, é um mediador, é uma mediadora. É uma mediadora por quê? Porque a gente entende a mediação como um processo de interações. Eu sou um gestor da biblioteca porque eu tenho uma compreensão sistêmica de mundo. Eu sou um bom gestor porque eu tenho uma visão holística, planetária das questões. Eu sou um gestor não é porque eu olho só uma perspectiva, não é porque eu vejo só uma parcela da questão, mas eu vejo um todo. Eu tento pensar no todo, né? De uma maneira macro, de uma maneira sistêmica. É por isso que é tão importante a gente mobilizar, no contexto das bibliotecas, mobilizar as pessoas, a equipe que vai trabalhar nessa biblioteca. É importante que eu entenda que essa equipe ela é formada de pessoas, que essas pessoas elas têm visões de mundo, e que essas pessoas trazem para o ambiente da biblioteca, elas trazem um repertório de conhecimentos. Só que esse repertório de conhecimentos precisa passar por um processo de formação continuada. É a importância da educação continuada, da formação continuada, da equipe da biblioteca, para a gente poder entender cada vez mais esse mundo, né? Ou essa nossa cidade, esse nosso município, de uma maneira macro. É por isso que eu vejo a importância dessa formação que a Sapion ela traz para os gestores das bibliotecas públicas. Por isso que é tão importante essa formação, porque ela é uma formação continuada. É a potência da formação que vai fazer com que a gente se qualifique. Então, dizer que eu estou me qualificando aqui nessa formação é dizer que o meu olhar para o mundo está sendo qualificado. É dizer que a minha escuta sensível para as questões, para os problemas, principalmente os problemas de acesso à informação, eu estou atento a isso como gestor. E aí a formação continuada ela vai abrindo o meu olhar.
ela vai me mostrando leques, ela vai me mostrando possibilidades, né? Vocês entendem assim também? Vocês acham que a potência da formação ela está aí, né? Por isso que numa biblioteca a gente conta com uma equipe de profissionais, certo? Então nós temos o gestor, a gestora da biblioteca, é o bibliotecário, é a bibliotecária, é o técnico de biblioteca, é o auxiliar de biblioteca, né? Há uma pequena diferença aí entre um e outro, entre o técnico e o auxiliar de biblioteca. O bibliotecário é o gestor, né? Que é aquele que, por meio de um estudo, numa instituição de ensino superior, conseguiu mobilizar vários saberes durante 4 anos do curso de biblioteconomia para poder fazer essa gestão dos espaços das bibliotecas públicas, das bibliotecas comunitárias, das bibliotecas escolares. Mas a gente tem também uma outra parcela significativa desse processo de formação de pessoas, que são os técnicos da biblioteca. O técnico, ele precisa ter uma formação também, assim como o auxiliar. O técnico, ele tem que ter uma formação de nível médio, pelo menos, né? Para que ele possa entender qual é o significado desse dispositivo chamado biblioteca para o seu processo de formação e para o processo de formação dos moradores daquela cidade, que precisam, sim, das bibliotecas, né? Isso é tão fundamental, eu não sei se eu contei essa historinha na aula passada, verídica, né? No encontro passado, quando eu estava no ponto de ônibus para ir para a universidade, e tinha um senhor que aparentava mais ou menos uns 70 anos. Não sei se vocês lembram que eu contei essa historinha. E ele estava sentado esperando a condução para ele ir para algum lugar. Isso era de manhã. E a minha condução, como estava demorando muito, eu comecei a observar que as pessoas que estavam na parada de ônibus estavam indo embora, pegando seus ônibus, né? E ele ficou, ele e eu. Aí eu cheguei próximo, comecei a conversar e perguntei para onde ele estava indo. Eu entendi que talvez ele tivesse precisando de alguma ajuda, tivesse com alguma dificuldade. Perguntei a ele para onde ele estava indo. E aí ele me falou. Eu disse, olha, acabou de passar o ônibus que o senhor poderia ter pego. Aí ele falou assim, é verdade, é sério, poxa vida e tal. Aí começou a lastimar, aí ele chegou para mim e falou assim, em tom de confessionário. Ele disse assim, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu ainda não consegui pegar o meu ônibus porque eu não sei ler. Eu não consegui sair daqui desse lugar porque eu não sei ler. E aí, pessoal, foi nesse momento que eu me reportei de imediato para as bibliotecas. Como seria fundamental a biblioteca interferir no processo de formação desse senhor? Como é importante a escola se comprometer, se envolver com a formação daquelas pessoas com escolaridade tardia, que não tiveram a possibilidade de adentrar a uma escola numa idade dita, idade certa, mas que precisam passar por um processo de alfabetização, que precisam passar por um processo de formação de leitores de texto, leitores do mundo, de acordo com aquilo que o Paulo Freire já dizia muito, né? E continua vivo. Leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, eu fiquei observando, poxa, como é importante ter uma biblioteca na cidade que possa acompanhar o processo de formação de pessoas como esse senhor. Um projeto de leitura com pessoas mais idosas, mais velhas, né? Um projeto de leitura, um projeto de mediação de leitura com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Às vezes eu percebo que parece que a gente olha as nossas realidades de maneira muito indiferente. Nós somos indiferentes para as questões sociais que estão ali, né, debaixo dos nossos olhos. E na hora que eu penso nisso, eu também penso naquilo que a nossa Constituição diz,
Educação é direito de todos, sem exceção, né? A gente não pode entender a biblioteca como espaços fechados. As bibliotecas precisam ser espaços abertos, dinâmicos, para receber, para circular conhecimento, para circular informações, para desenvolver atividades de mediação de leitura, para trabalhar processos de formação de leitores. E aí o gestor, a gestora da biblioteca, precisa ter algo que é fundamental para poder iniciar tudo isso: sensibilidade social. Professor, a Leila levantou a mãozinha. Ah, que bom. Vamos lá então, Leila. Boa A tarde, palavra está Milene. contigo, Will. Boa tarde. Eu Boa tarde. cheguei aqui, entrei, comecei assistindo, tive que parar para dar uma entrevista aqui, aí voltei. Pois então, mas aí que eu estava falando, coincidentemente, eu estava falando nessa entrevista essa importância mesmo da biblioteca, né? A importância que ela tem na nossa cidade. E infelizmente, ainda existe pessoas ainda que não têm noção o que é uma biblioteca, o que ela significa, né? Qual é o valor que ela tem. E aí eu estava falando nessa entrevista, o pessoal achou muito interessante essa mobilização de estar levando para a comunidade a importância e convidando a comunidade também para conhecer, né, a biblioteca. Mas também, hoje, mais cedo, eu estava conversando com a pessoa do trabalho e educação, e me veio essa necessidade mesmo de estar fazendo um projeto de uma mala viajante. Por quê? A nossa cidade ela é distribuída em povoado e distrito. E no povoado e distrito não tem biblioteca lá. E eu tenho certeza que naquela escola existe criança que nunca entrou numa biblioteca. Eu acho que não tem noção o que é uma biblioteca. E não tem oportunidade, né? Acho que não tem, não teve a oportunidade de conhecer uma biblioteca. E eu estou assim, com essa ideia, assim, e eu vou fazer esse projeto para levar para essas crianças esses livros que eles não podem vir, que tem um lugar que até que dá para vir, mas tem outro que é mais do povoado, é mais distante. Que para sair tem que vir no período de aula, né? E retornar no período de aula. E veio na minha cabeça essa necessidade mesmo de levar, de a pessoa conhecer o que é uma biblioteca, que saber também que a biblioteca não é só um lugar que só guarda livros, não, e também mostrar para a comunidade que os livros também ele pode andar, né? Ele pode fazer essa trilha, que ele não precisa ficar parado na biblioteca para vir um leitor buscá-lo. Então, em vez deles irem na biblioteca, eu vou levar os livros até essas crianças. Eu senti uma necessidade muito grande de fazer esse projeto e também eu agradeço muito pela capacitação que eu estou tendo pela Sapio, que está me dando assim, esse mar de imaginação, esse mar de conhecimento, esse mar de mostrar para as pessoas a importância de uma biblioteca. Aí você falando aí, eu falei assim, vou levantar minha mão, e vou falar, para eu não perder o pensamento aqui agora. E eu achei isso muito interessante, sabe? E não pode deixar morrer essa ideia nunca. Mas se Deus quiser, vai dar certo. É isso que eu queria Vai. compartilhar com vocês. Isso mesmo, Leila. Parabéns pela sua sensibilidade, por essa potência, né, que você está trazendo para a gente, nos ajudando também a compreender como é importante voltar esse olhar, porque eu digo a vocês, a biblioteca, a razão de ser de uma biblioteca, e olhe, veja só, biblioteca é uma instituição antiga. A partir do momento que o ser humano, lá na idade primitiva, sentiu o desejo, a necessidade de se comunicar com alguém, ele começou a escrever. Ele começou a escrever na parede das cavernas.
No intuito de quê? De mostrar suas ideias, de verbalizar, né? De se mostrar para o outro. Ou seja, a gente se mostra para o outro quando a gente verbaliza as nossas ideias, pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, e a gente também se mostra quando a gente consegue organizar de uma maneira muito sistematizada um ambiente propício para que haja um acesso universal a essas informações, a esses conhecimentos. Veja só, isso que a Leila traz, de entender que o livro ele caminha. E aí, Leila, quando você diz assim, da Mala Viajante, que é um título muito bacana para o projeto, eu também pensei Sim, no outro, né? Os livros caminhantes, né? Caminhando com os livros, justamente mostrando a perspectiva dessa minha ligação direta, dessa minha sensibilidade social, cultural, para entender que tem algumas pessoas que nunca tiveram acesso a uma biblioteca porque não tiveram a oportunidade de sair do seu lugar e entender como é mágico esse lugar. E aí, quando Leila diz, olha, eu vou trabalhar esse projeto para mostrar que existe possibilidade da biblioteca sair desse local parado, estagnado, e ela se dinamizar, né? Me lembro de uma vez quando uma instituição solicitava, né, para a gente apresentar um projeto de dinamização de bibliotecas comunitárias. É tão legal isso, né? É tão bacana, porque você consegue compreender o teu papel como gestor, primeiramente entendendo a tua sensibilidade social. E outra coisa, a gente, às vezes, quando pensar, eu vou entender, eu vou procurar aprender com o professor Mirleno quais são as técnicas de gestão. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Por mais técnicas que eu tenha, por mais ferramentas que eu tenha de gestão, se eu não tiver movido por uma sensibilidade sociocultural, essas técnicas não vão acontecer, né? O meu olhar sensível, a minha escuta sensível, que todo gestor precisa ter, porque a gente já falou que todo gestor é mediador, é mediadora de informação, é mediador de cultura, sabe? Então, esses elementos são fundamentais. Portanto, na gestão contemporânea, é importantíssimo saber inovar. É tão bom e é fundamental a inovação. Mas a inovação, ela também só vai acontecer se eu tiver uma visão sistêmica, uma visão macro, né? Então, eu vou olhar para aquela região, eu vou olhar para aquela cidade, mas eu tenho que analisar as peculiaridades, as singularidades de cada bairro, de cada localidade, né? De cada grupo social daquela cidade. Se eu tenho, por exemplo, movimento de grupos sociais, eu preciso, enquanto gestor de biblioteca, me aproximar desses grupos sociais, entender o que eles reivindicam, o que eles querem, o que eles desejam. Sabe por quê? Porque é lá que a informação está circulando. E a biblioteca pública não pode ficar longe desses espaços de circulação de informação, de circulação de conhecimento, né? A gente também precisa desmitificar aquela ideia de que conhecimento só é trabalhado na escola. E não é. Conhecimento é trabalhado em casa, dentro da família, dos núcleos familiares. Observe que tem coisas que nos ajudam a sermos mais gestores de situações, quando a gente entende, por exemplo, onde é que está a diferença de conhecimento para sabedoria. Será que o conhecimento é sabedoria? Sabedoria é conhecimento, né? Então, eu posso, de repente, ter um grupo de pessoas dentro da minha cidade precisando da biblioteca pública, que eles não são, digamos, não passaram pela alfabetização. Eles não sabem ler a palavra escrita, mas que são pessoas que têm uma leitura de mundo fenomenal. Ou seja, isso é sabedoria. A sabedoria é uma ferramenta que me ajuda a mobilizar todos os conhecimentos. É a sabedoria que me ajuda a dinamizar as informações.
É a sabedoria que me ajuda a entender a importância dos dados para a construção das informações, né? Então, essa é uma habilidade do gestor, da gestora, né? A gente sabe, por exemplo, no processo da administração de uma biblioteca, alguns componentes dessa administração são fundamentais. Por exemplo, direção. Na administração tem que haver uma direção, alguém que dirija, sabe? E esse diretor da biblioteca, essa diretora, esse gestor, essa gestora, ela vai conseguir dirigir as pessoas, a equipe, a sua equipe de trabalho, ela vai conseguir dirigir os serviços que são oferecidos pela biblioteca, ela vai conseguir dirigir os produtos que essa biblioteca desenvolve, né? Ela vai conseguir dirigir o próprio processo de formação, de qualificação desses recursos humanos, né? Dessas pessoas presentes dentro da organização biblioteca. Então, a direção é um componente da gestão. Mas aí, pessoal, a direção depende dessa visão sistêmica. A direção precisa dessa habilidade do olhar sensível. A direção precisa dessa habilidade da escuta sensível. A direção precisa desse entendimento e dessa sensibilidade de que existem pessoas em situação de vulnerabilidade social que estão presos, reféns de uma situação específica porque não tiveram acesso à informação, porque não tiveram acesso ao livro. É porque não sabem ler, ou é porque sabem ler a palavra escrita, mas não sabem compreender o que estão lendo. E aí a biblioteca, junto com a escola, é por isso que eu também parabenizo a Leila, porque quando ela diz assim, não é a biblioteca sozinha, é você olhar para a educação. Ou seja, é um processo onde todas as secretarias elas precisam andar de maneira abraçada, sabe? Sim. Porque se eu vou desenvolver um projeto na Secretaria de Cultura da minha cidade, dentro da biblioteca, eu preciso dialogar com a Secretaria de Finanças, porque é de lá que vai vir o dinheiro, né? É porque eu preciso dialogar com a Secretaria de Cultura, porque, sendo da Secretaria de Educação, eu preciso saber quais são as políticas culturais que a Secretaria de Cultura vem adotando, executando, desenvolvendo. Para quê? Para trazer às pessoas esse sentimento de cidadania, né? Nós temos muitos indivíduos nas nossas cidades que não são cidadãos, e que não são cidadãos porque não conseguem transitar de maneira ativa, participativa, livre, porque não conseguem compreender, porque não conseguem argumentar, porque não conseguem decidir, porque não têm poder, inclusive potência, para reivindicar. Porque eles acreditam, essas pessoas acreditam que está bom assim como está, para que precisa melhorar, né? Então, estar numa situação de conformação, estar conformado com uma situação que não é bacana, né? Depende do acesso à informação. É aí que entra a biblioteca pública como um agente de consciência social. Como que aconteceu isso? Como que vai acontecer isso? Através de uma atividade de gestão séria. Agora tem que ser uma gestão participativa, democrática, que possa escutar as pessoas, que possa fazer efetivamente do espaço das bibliotecas um espaço de efervescência, um espaço de ebulição cultural, de ebulição educacional. Eu tenho pensado muito e tenho sempre dito nas aulas que a biblioteca, dentro de uma cidade, a biblioteca é o seu centro energético. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu defendo a ideia de que uma biblioteca ela é o centro energético de uma cidade.
É da biblioteca que emana a potência dos conhecimentos para eu poder viver na minha sociedade. É das bibliotecas que emanam a energia informacional imprescindível para que efetivamente eu possa ser conhecedor dos meus direitos. É da biblioteca pública, é da biblioteca comunitária, e aí é por isso que eu acho tão importante uma atuação em rede, né? Uma rede de bibliotecas comunitárias que vai ser gerida pela biblioteca pública. Para quê? Para que essa biblioteca chegue em cada lugarzinho daquela cidade, em cada bairro, desenvolvendo essas atividades através dos projetos, dos programas, das ações, dos planos, né? Da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, sabe? Então, é nessa perspectiva que a gente vem entendendo como é importante a gestão. Eu falei a você, a gestão ela tem um componente que é a direção. Um outro componente importante da gestão é a organização. É preciso que as nossas ações sejam organizadas. Elas precisam ser articuladas. Por mais que o gestor pense, mas ele precisa da equipe para pensar junto. O processo de gestão, turma, ele está envolvido pelo fenômeno da inovação. Inovação é envolver pessoas. Ninguém é uma ilha. Ninguém vive sozinho. A gente precisa do outro, dos outros, para pensar, para trazer questões, para trazer soluções, para trazer ideias, né? Ideias novas que possam dar ali um gás para aqueles projetos, para as atividades que nós estamos desenvolvendo. Então, um segundo componente da gestão, nós vimos o primeiro, é direção. O segundo, organização. A organização dá essa ideia de sistematização. É quando a gente consegue pensar numa ideia e, de repente, eu vejo com a minha equipe da biblioteca que aquela ideia está tomando forma, ela está se sistematizando, ela está se articulando, né? Para a gente fazer bem, para a gente fazer bonito, para a gente fazer realmente com que a cidade se envolva. Uma vez eu fiquei tão triste quando eu estava dando aula numa faculdade, numa universidade, e que a biblioteca da universidade fechou. E olha que tristeza, a biblioteca da universidade ficou fechada por uns 4 anos. Imagine você, 4 anos, uma biblioteca de uma instituição de ensino superior fechada. Mas veja só uma coisa interessante. O restaurante universitário fechou. Um dia. No outro dia, a comunidade universitária estava lá, fazendo reivindicação, batendo panela, fazendo aquele movimento, né, manifestação, para a abertura do restaurante universitário. Mas eu vi pouquíssimas pessoas falarem numa manifestação ou se manifestarem para a abertura da biblioteca. Ou seja, encher a barriga parece ser mais importante do que nos vestirmos de cultura, do que nos vestirmos de educação, de conhecimento, de informação, né? Parece que a gente vive um processo de inversão de valores, que é outra coisa importante. Quais são os valores presentes no conjunto de atividades que a gestão está desenvolvendo? Quais são os conjuntos de valores, né? É o valor, o amor ao próximo, é a dedicação ao outro, é a produção daquele sentimento de felicidade na comunidade. Então, quando a gente vai por esse lado, a gente está pensando como mediadores. Por quê? Porque o fundamento do processo de mediação é o cuidado. Quando a gente trabalha com gestão, a gente está pensando no cuidado com o outro, no cuidado com a nossa cultura, no cuidado com a nossa educação. É quando a gente vai cuidar do nosso projeto político, é quando a gente vai cuidar da nossa economia. Então, o cuidado que é movido pelo amor, ele está na base do nosso processo de organização. Tem um outro componente da gestão, né? Acompanha aí comigo. Eu já falei
da direção, da organização, e tem um outro componente da gestão, que é o controle. É necessário saber o que está sendo feito. É necessário que o gestor acompanhe como está sendo feito. É interessante que o gestor acompanhe com quanto, olha só, com quanto está sendo feito. É importante que o gestor acompanhe em quanto tempo está sendo feito. Então, essa é a dimensão do controle. Eu preciso saber o que está acontecendo dentro da biblioteca. Eu preciso saber se realmente essa biblioteca, se um dia ela vier fechar as portas, se a população vai sentir falta dela. Ou se não, né? Então, se a população sente falta da biblioteca que está fechada, é porque efetivamente essa população entende o valor da informação e do conhecimento no seu processo de construção de sujeitos cidadãos, conhecedores dos seus direitos, dos seus deveres, das suas articulações dentro de uma comunidade, sabe? Do seu poder articulador para trazer melhorias para aquela comunidade, para aquele bairro. Por isso que é tão importante a gente trazer para dentro das bibliotecas aquelas atividades de mesas redondas, de rodas de conversa, com gestores públicos, né? Com o pessoal da área de saúde, com assistentes sociais, com o pessoal da área de artes, com o setor de cultura diretamente, música, dança, promover atividades, encontros, por exemplo, de grupos musicais dentro da biblioteca. Sabe por quê? Porque biblioteca é um complexo cultural, é um grande complexo cultural. Eu vou promover, através de um projeto, a gente vai realizar um encontro de instrumentistas na biblioteca. Vamos falar nesse mês, por exemplo, uma ideia. Que tal a gente tratar esse mês sobre a história do choro, o chorinho? O que é o chorinho? Vamos falar de música popular brasileira. O que foi o movimento da Tropicália? Tem muita gente que desconhece, né? O que é o samba? Quais são as diversas facetas ou ramos do samba? O que é o pagode, né? Vamos discutir também, dentro da biblioteca, nesse mês, o que é o samba rock. O que é o rock? O que foi o movimento do rock no mundo e no Brasil, né? E aí a gente convida representantes dessas manifestações, desses processos culturais, para interagir dentro da biblioteca com as pessoas da cidade, com as pessoas das comunidades, né? Então, esse é o processo de controle, onde a gente consegue acompanhar, como gestor, o que acontece, onde acontece, com quanto acontece, em quanto tempo acontece. E aí é importante se dizer que há um quarto componente da gestão, que é a avaliação. A Nayane acabou de dizer para vocês, né? Olha, ao final nós vamos ter uma avaliação. A avaliação do curso, a avaliação da nossa aprendizagem, a avaliação do consultor, enfim. Isso é fundamental no processo de gestão. Por quê? Porque a avaliação, ela não é para punir, certo? A avaliação é para melhorar. A avaliação é para trazer outras possibilidades. Por exemplo, o professor Mirleno poderia ter tocado nesse assunto. A avaliação vai registrar isso. E aí, no próximo momento, ou o professor Mirleno ou um outro consultor pode trazer essa questão para poder também articular mais esses saberes, né? Poderia ter alguma estratégia X. Anota-se, registra-se. Para quê? Para que a gente possa dar esse feedback no processo avaliativo, né? Avaliar é importante. E todo o processo de inovação, quando a gente pensa no avaliar, é justamente pensar numa avaliação que é formativa. Não é numa avaliação punitiva. É numa avaliação sempre formativa. Agora, é importante também destacar, dentro desse processo de avaliação, o diagnóstico.
que é uma avaliação também chamada de avaliação diagnóstica. Ou seja, eu sou gestor. Eu sou gestor na Secretaria de Cultura do município. Eu sou gestor da biblioteca pública desse município. Eu preciso fazer um diagnóstico dessa biblioteca, né? O que já aconteceu, qual é a história dela, qual é a história desse município, que município é esse. Na avaliação diagnóstica, eu vou procurar consultar os documentos desse município. Por exemplo, eu vou atrás dos regimentos, dos estatutos, das resoluções. Eu preciso fazer uma leitura de algumas políticas culturais, política de leitura, de escrita, né? Política de literatura, né, nesse município. Existe alguma? Não existe. Então, esse primeiro momento, que eu vou fazer a garimpagem, esse garimpar é o ato de procurar elementos para diagnosticar. Eu preciso conhecer a situação na qual eu vou trabalhar, né? Eu preciso saber que eu sou gestor para efetivamente contribuir socialmente, politicamente, culturalmente para o desenvolvimento dessa cidade. E a biblioteca pública ela precisa contribuir para esse cenário. Eu não posso mais perpetuar a ideia, porque se eu fizer isso, eu vou estar autorizando. E como gestor público, eu não posso autorizar isso. Mas isso o quê, professor? Eu não posso autorizar que as pessoas da cidade, do município, continuem entendendo que biblioteca é só um lugar de guardar livro. O meu papel como gestor vai ser fundamental para haver uma desmitificação disso. Ou seja, para que haja uma transformação dessa ideia, desse pensamento. Eu tenho que desenvolver trabalhos, atividades, projetos, onde a população compreenda o papel articulador da biblioteca. Inclusive, entendendo a biblioteca também como um papel de articulador político. A biblioteca pode, através de uma atividade, de um projeto, oferecer um curso de formação política para membros das comunidades, dos bairros daquela cidade, né? Vamos fazer um curso de formação política via biblioteca. A gente traz as pessoas aqui para dentro da biblioteca, a gente vai para o auditório, para uma sala da biblioteca, né? Convida, utiliza lá aquela mesa redonda, né? Faz um seminário, uma oficina, né? Um simpósio. A gente precisa ocupar os espaços das bibliotecas para que efetivamente elas possam viver e respirar educação e cultura o tempo todo. Aí sim, aí eu consigo entender que o papel da gestão está sendo efetivamente cumprido. Aí eu consigo ver que o gestor, que a gestora, estão realmente preocupados com o processo de formação dos sujeitos desse município, dessa cidade. É quando, por exemplo, a Leila diz assim, a gente vai lá naquele lugar onde as pessoas não conseguem sair, e é lá que a mala viajante vai chegar. E aí, no momento que eu elaboro um projeto chamado Mala Viajante, eu estou possibilitando as pessoas, através do livro, através do acesso às informações, viajarem comigo, conhecerem o mundo sem sair de sua cidade, né? E isso é muito rico, isso é importantíssimo, né? Porque a leitura é essa potência. A leitura tem essa potência de nos tirar do lugar. Ela nos tira de uma zona de conforto e ela nos coloca no lugar de articulação, de dinamização, né? De fluência. Sujeito leitor é o sujeito que você olha. Se ele é um sujeito fluente na fala, na maneira como conversa, na maneira como dialoga, na maneira como argumenta, na maneira como decide, aí você vai dizer automaticamente, poxa, esse é um sujeito leitor. E a biblioteca ela foi fundamental para o processo de formação dessa pessoa. Certo? Então, assim, a gente apresenta esses quatro componentes do processo de gestão, recapitulando.
direção, organização, controle e avaliação. Tá bom? Mas aí, eu também queria trazer aqui para a gente poder falar, porque é um elemento que também está nos módulos aí do nosso curso, que é quando a gente fala do processo de inovação dentro das bibliotecas. Né? É importante inovar, sim. Como? Vamos utilizar algumas ferramentas para essa inovação. Recapitulando novamente, inovar é você pensar e focar nas pessoas. Tá? Biblioteca não é só livro. Biblioteca, sobretudo, são pessoas. É gente. São pessoas que precisam ser informadas. São pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder da leitura. Biblioteca é formada de pessoas que estão no estado de vulnerabilidade e que precisam entrar num outro universo, o universo do conhecimento, para que elas saiam também dessa situação de vulnerabilidade, ou pelo menos encontre, por meio da biblioteca, elementos para poder transformar suas próprias realidades. Né? Então, não é aquela ideia de dar o peixe pronto para comer. Não tem um ditado que diz assim, não dê o peixe, dê a vara para pescar. Isso lembra muito um trecho de uma fala do Paulo Freire, quando ele diz assim, ensinar não é transferir conhecimento. Olha só o que ele dizia. Ensinar é um livro chamado Pedagogia da Autonomia. Ele diz assim, ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar é construir juntos, em coletividade, condições para que esse conhecimento seja produzido. Então, quando a gente pensa na formação de alguém, a gente está pensando justamente em elementos que a gente vai trabalhar como sendo condições para que a gente pense coletivamente nessas condições que vão modificar o nosso futuro. Tá? Então, nesse contexto, eu queria trazer uma ferramenta que está lá no módulo 5 do nosso curso, que é o chamado Design Think, né? Que é uma ferramenta, a Elaine, né? Ela está só justificando aí, que ela vai precisar fazer um exame. Tá bom, Elaine. Né? Então, eu vou trazer um pouquinho dessa perspectiva do Design Think, que é uma estratégia para a gente inovar dentro das bibliotecas. Por exemplo, de repente pode estar passando pela cabeça de alguém, assim, poxa, mas é um universo, é uma possibilidade. O professor está dizendo aí que a importância, que é preciso fazer tal atividade, projeto, mas como é que a gente pensa isso? A construção desses projetos, a elaboração dessas atividades. Então, existe uma estratégia no campo da inovação chamado Design Thinking, né? Que é uma expressão inglesa que significa, na verdade, assim, trocando em miúdos, é uma estratégia, é uma ferramenta de inovação que faz com que você pense, é a ideia do thinking, né? Que é o pensar em inglês, que faz com que você pense o tempo todo a forma de inovação. O design thinking é você, enquanto um designer, né? Um designer do seu pensamento, do seu processo de construção conjunta, em equipe, pensar como que aquela atividade pode acontecer. Bom, e aí dentro desse processo do design thinking, nós temos aí 4 etapas. Né? Mas é importante, antes da gente começar essas 4 etapas, pensar assim, sem empatia, sem a empatia, vai ficar muito difícil trabalhar com essa estratégia. O que é a empatia? A empatia é colocar-se no lugar do outro, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente está exercendo a empatia. E essa empatia, ela tem muito a ver com essa sensibilidade social que eu falei há pouco, né? O que a pessoa
está precisando? O que aquela comunidade dentro daquela cidade está necessitando? Que tipo de formação eles estão exigindo? Qual é a demanda? E aí é o momento que o gestor ele vai estar ligado, conectado com essas questões, para poder trabalhar os seus projetos. Tá? E aí o primeiro momento é a empatia. Tá? A empatia é o fundamento desse design thinking. A primeira etapa do design thinking é a etapa de imersão no problema. Imersão no problema. Entrar no problema. É entrar na questão, para poder conhecer na sua totalidade. Tá? Então, eu vou desenvolver uma atividade de incentivo à leitura dentro da biblioteca. Só que essa atividade eu não vou fazer, por enquanto, com as crianças. Eu vou fazer essa atividade com os idosos dessas comunidades. Por que você vai fazer com os idosos? Porque naquele processo do diagnóstico, do conhecimento das necessidades das comunidades, você, de repente, pode ter percebido que os idosos estão buscando muito o entendimento da leitura, até para poder também trabalhar um pouco melhor e um pouco mais com as redes sociais. Então, digamos que essa tenha sido a sua visão, para poder justificar que, nesse primeiro momento, o trabalho vai ser leitura com idosos. E aí você vai trabalhar a leitura de diversas formas, a leitura do texto escrito, a leitura do livro, da revista, você vai trabalhar a leitura nas redes sociais, a leitura de um documento eletrônico, como é que a gente faz essa leitura, quais são os canais, o que é um blog. Então, você perceba como é que a gente vai trabalhando o processo formativo com os idosos, para poder inseri-los dentro de um universo que eles queriam tanto, mas ainda não tinham encontrado uma oportunidade. Eis que surgiu a biblioteca pública. Eis que a biblioteca pública surgiu porque nós temos gestores que estão sendo qualificados pela Sapion para poder desempenhar bem as suas funções dentro das bibliotecas. Desempenhando bem suas funções dentro das bibliotecas, via a formação que a Sapion está oferecendo, a gente vai poder observar um desenvolvimento da própria cidade. Um desenvolvimento, uma transformação, uma mudança da cidade. Então, aquele município começa a ser visto, começa a ser percebido. Por quê? Porque há um trabalho de base cultural, social, política sendo realizada dentro das bibliotecas. Tá? Então, o primeiro momento do design thinking é a imersão no problema. É quando você vai entender a situação que você vai trabalhar, né? A atividade que você quer desenvolver. Agora, para isso, existe uma ferramenta dentro dessa primeira etapa, que é uma ferramenta chamada análise SWOT. É uma outra expressão em inglês. SWOT, que é S-W-O-T. Análise SWOT. Cada letrinha dessa, S-W-O-T, ela tem um significado. Por exemplo, o S, em inglês, que significa força, é o strong. Né? S de força. O W significa fraqueza. Né? O O significa oportunidades. E o T, que significa ameaças. Em inglês, o T, traduzido para o português, significa ameaças. O que eu quero dizer com isso? Que dentro dessa primeira etapa, desse momento estratégico para inovar as atividades dentro da biblioteca, você vai ter que analisar na situação quais são os elementos, os mecanismos de força, ou seja, o que é aquilo que você vai ter que utilizar porque você identificou que há uma fortaleza ali, né? Há um potencial ali que precisa ser trabalhado. É a força, né? É o elemento de força que você vai compreender dentro da situação que você está analisando para poder fazer o seu projeto, a sua atividade. O outro elemento, que é a fraqueza, ou seja, quais são os pontos fracos dessa situação.
olhe para aquele grupo que vai ser alcançado pela atividade, observe quais são os pontos fortes daquele grupo e quais são os pontos fracos daquele grupo. O que é frágil? E é justamente nisso que é frágil que a gente vai trabalhar com os projetos, com as atividades de leitura, por exemplo, né? As oportunidades. O que aquele grupo, o que aquela comunidade, o que aquele bairro que vai ser alcançado pela atividade de leitura, o que eles apresentam como oportunidades? Oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. O que há dentro daquela situação que pode ser traduzido como oportunidades para aquele grupo. E outra coisa, não só para o grupo, mas também para a equipe da biblioteca, para a própria biblioteca e para a própria cidade, para o próprio município. E um outro ponto que apresenta aí, na análise SWOT, são as ameaças. O que você conseguiu identificar na fase do diagnóstico, que é a fase do conhecimento dessa situação, lá naquele grupo, lá na comunidade, e que revela ameaça, né? É algum tipo de mecanismo, por exemplo, eu vou trabalhar com leitura dentro desse grupo, dessa comunidade, lá na periferia, mas existe algo muito sério acontecendo dentro daquela comunidade. Tem um grupo de crianças entrando no tráfico. Existe um grupo de adolescentes liderando facções. Só que eu preciso olhar isso, entender como uma ameaça, mas aí é aquele momento onde foi detectada uma ameaça, mas o poder do projeto, da atividade, vai transformar essa ameaça em oportunidade. Por isso que não é fácil, não é tão fácil só saber qual é a técnica. Por exemplo, eu posso muito bem saber o que é certo e o que é errado. Eu posso saber o que é bom, o que é ruim. Mas não basta saber a diferença de um para o outro. É preciso seguir o bom. É preciso seguir o certo. Fazer o certo. É a mesma coisa aqui no exemplo que eu estou trazendo. Eu preciso saber quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são os pontos de ameaça, mas eu preciso saber de onde tudo isso eu vou trazer a oportunidade. A oportunidade de que essas crianças sejam resgatadas desse mundo do tráfico, da facção, porque estão sendo aprisionadas, porque estão sendo impedidas de ter um futuro, porque o fato de estar participando desse movimento de facção é uma maneira de abreviar sua própria vida, porque a gente escuta muito isso, inclusive nas matérias jornalísticas, as mães, os pais, quando estão preocupados, dizendo. E outro dia eu ouvi um pai falando isso aos prantos, ele dizendo: o meu filho está se perdendo. E eu sei que o futuro do meu filho, aliás, o meu futuro é enterrar o meu filho. Eu sei que o futuro do meu filho é morrer, logo, logo, não vai demorar. Porque ele está aprisionado. Tá? E aí, gestores e gestoras, como é que a gente lida nessa situação? Né? Resgatar, trazer de volta. Sabe por quê? Porque a leitura traz de volta a dignidade das pessoas. A leitura traz de volta a esperança. A leitura traz de volta a vida. É por isso que eu sempre digo, quando eu estou dando aula, gente, informação é vida. Conhecimento é vida. A minha mãe, hoje uma senhora idosa, 84 anos, professora aposentada, desde quando nós éramos criança, e ela sozinha educou, teceu, costurou o futuro de 8 filhos. E ela sempre soube, ela se agarrou a uma certeza. Ela sempre disse: eu tinha certeza que o conhecimento resgata. A informação dá dignidade. A informação e a leitura nos traz esperança. E a leitura nos torna sujeitos articulados dentro de uma sociedade.
Foram essas 4 certezas que fez com que essa senhora, lá atrás, pensasse no processo de construção da formação dos seus filhos. E uma coisa que ela fazia era comprar, porque naquela época lá se comprava livro na porta de casa. Os livreiros passavam nas portas oferecendo os livros, os dicionários, as enciclopédias, e as pessoas compravam. E ela foi formando uma biblioteca. E lá atrás, a gente, ainda muito criança, não entendia muito por que ela estava comprando tanto livro, e ela dizia, olha, mas talvez hoje vocês não entendam, mas futuramente vocês vão saber por quê, que eu tive que fazer isso um dia. E isso está já registrado na história dela. Isso está registrado na nossa história. Que como isso foi importante para resgatar a dignidade, para fazer com que a gente não enveredasse por um caminho tortuoso, por um caminho complicado na vida, né? E aí a gente olha quantas comunidades dentro de uma cidade, dentro de um município, precisando ter essa dignidade recuperada, mas as bibliotecas públicas, elas estão se esquivando, elas estão se negando a participar desse processo de recuperação de vidas. Não, deixe sair para o grupo de assistente social, isso é trabalho deles. Isso é trabalho nosso, porque nós trabalhamos... A Nelly quer falar? Nelly? Quer não? Ele trabalhou. Nelly, você quer falar? Nelly, Sim, Nelly. Está dando um eco aí no seu áudio. Deixa eu ver se a Nelly consegue recuperar aqui a comunicação. É porque está dando um eco, Nelly. Eu não estou conseguindo também ouvir o que você está querendo falar. Mas veja só. Então é isso, tá? Então, conhecer esse ambiente, fazer essa imersão na situação, no problema, nas questões sociais e culturais, é fundamental para a gente desenvolver um processo de gestão dentro das bibliotecas, certo? Uma outra etapa desse Design Think, que está lá no 5º módulo do nosso programa, é a ideação. Então, você já passou pelo primeiro momento, que foi o conhecimento, o diagnóstico, né, da realidade, agora você vai passar pela etapa da ideação, ou seja, é o momento de produzir ideias. É o momento que você vai juntar com a sua equipe, você vai fazer reuniões com a sua equipe para produzir ideias sobre o que fazer a partir do que foi detectado, né? Esse é o momento onde eu vou trabalhar com algumas ferramentas também. Por exemplo, tem uma ferramenta que é muito utilizada no campo da publicidade, chamada brainstorming, da publicidade, da administração. O que é o brainstorming? Brainstorming é uma expressão inglesa que significa tempestade de ideias. Esse momento, essa etapa da ideação, é quando, em grupo, com a equipe da biblioteca, a gente vai fazer uma tempestade de ideias para trazer o quê? Possibilidades para desenvolver atividades a partir do que foi detectado na fase de imersão nos problemas, né? É quando a gente vai trazer as propostas. A gente vai ouvir a equipe, o que a gente pode trazer de propostas para atividades a serem realizadas. Aí, de repente, digamos, né, a equipe diga, alguém da equipe, olha, vamos realizar um sarau. Olha, vamos realizar um encontro de grupos folclóricos da região. Que tal a gente fazer esse encontro na biblioteca? Olha, vamos fazer uma gincana cultural na cidade. E aí a equipe da biblioteca pode, de repente, já se organizar, estruturar, né, melhor esse projeto da atividade da gincana para mobilizar, para dinamizar a biblioteca pública dentro desses espaços. Bom, quando a gente sai dessa segunda etapa, a gente vai para uma terceira etapa,
dentro do Design Thinking, que é a etapa da prototipação. O que é essa prototipação? É quando você vai fazer uma testagem daquelas ideias que apareceram lá na fase anterior. Várias ideias surgiram, né? O que vai acontecer, então? Vamos fazer um protótipo disso aqui. Um protótipo de um projeto. Baseado nessas ideias, nessas propostas, a gente vai criar um protótipo. Ou seja, é uma fase de teste. Vamos fazer esse teste para saber se realmente essa atividade ela é potente. Tá? E você pode fazer isso com um próprio grupo aleatório que você pegar ali, né, dentro da comunidade, na própria biblioteca, para, de repente, trabalhar o teste dessa proposta, dessa ideia. É a fase de prototipação. Quero lembrar, mais uma vez, que a gente está falando do processo de inovação, né? E eu acredito que é para isso que nós estamos aqui também. É para pensar em ideias inovadoras, né? Observe só qual é o nosso atividade da Sapio, né? É um projeto de incentivo à leitura. Mas quando você pensa o incentivo à leitura, é preciso ter um olhar de capilaridade sobre isso. Quando você pensa em incentivo à leitura, você pensa em instituições que promovem leitura. Por isso a ideia da biblioteca pública, porque ela é uma potência, ela é um dispositivo cultural, né? Quando você pensa na biblioteca, você tem que pensar em quê? Nas atividades de leitura que vão ser desenvolvidas. Por isso que é tão importante um curso falando sobre as atividades de leitura. O que é leitura? O que é incentivo à leitura? Por isso que é tão importante, quando a gente pensa numa atividade de incentivo à leitura, trabalhar a perspectiva da inclusão, porque a biblioteca é um dispositivo de cultura, mas ele é um dispositivo inclusivo, e não é excludente. Ou não pode ser. Por isso que a gente vai pensar as atividades sempre pensando em todas as possibilidades de características das pessoas envolvidas nos projetos da biblioteca. Você pode ter pessoas com transtorno do autismo, você pode ter pessoas dentro desses projetos, nas comunidades, com a síndrome de Down, você pode ter pessoas com TDAH. Observe as possibilidades. Tá certo? Então, o bom gestor, ele tem esse olhar sensível para a inclusão. Por isso que eu entendo que foi tão interessante, dentro da construção do curso, pensar num momento onde vocês discutiram, refletiram aqui sobre a inclusão, né? A inclusão de pessoas com a deficiência física, e é importante também perceber isso no próprio linguajar, que nós não temos pessoas deficientes, nós temos pessoas com deficiência. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filhinha, a Ruth que tem 4 anos, e ela tem a síndrome de Down. E ela diz sempre para mim, professor Mirleno, minha filha não é deficiente, mas ela tem uma deficiência. É diferente. E aí, é importantíssimo que os gestores, que a equipe da biblioteca esteja qualificada para trabalhar com toda essa série de possibilidades. Trabalhar com a pessoa autista, trabalhar com a pessoa com TDAH. Agora, para isso, a gente vai identificar. Olha só a parte na imersão que a gente viu ainda agora. Quando você vai imergir nas condições. Que condição é essa? Quem são essas pessoas que estão inseridas nessas condições? Para a gente poder encontrar o quê? As melhores estratégias, as melhores formas, as melhores técnicas, as melhores abordagens para agir, para fazer, né? E aí, a gente, obviamente, tem que buscar conhecimento. Não é isso? Então, esse é o momento da prototipação. E aí a gente passa para a quarta etapa desse processo de inovação via Design Thinking,
que é o momento do desenvolvimento. Ou seja, é agora que você vai botar o projeto para funcionar. É agora que as atividades vão acontecer. É efetivamente agora, depois que você se inseriu, né, e toda a equipe se inseriu na situação, depois que toda a equipe fez a tempestade de ideias, trouxe as propostas, depois que toda a equipe passou pelo processo de teste das propostas, que é a prototipação, aí agora sim, agora é para valer. Agora é o momento do desenvolvimento dos projetos, né? E isso tudo eu tenho que administrar. Olha o papel, o eixo, né, articulador de um gestor, de uma gestora. Ela precisa saber de tudo que está acontecendo. Se você tem uma biblioteca de pequeno porte, isso fica mais fácil de visualizar, porque você não consegue perder tanto o controle de tudo isso que está acontecendo. Agora, se você vai para uma biblioteca de grande porte, aí você vai ter que contar com uma equipe, né, com líderes, com coordenadores de cada equipe, com os quais você possa dialogar para poder saber o que está acontecendo efetivamente, o que se está fazendo, né? Isso é fundamental no processo de desenvolvimento dos projetos. Então, quando a gente faz isso, é quando a gente consegue tirar do papel a ideia e colocar para funcionar. Por exemplo, vai ser aquele momento onde a Leila ela vai conseguir tirar do papel e levar essa mala viajante para todos os lugares lá na cidade dela. É quando ela está tirando isso do papel, é quando ela está realmente trazendo a perspectiva dessa libertação, porque conhecimento é isso, conhecimento liberta, né? Então, a gente traz essas ideias e agora vamos lá para valer com toda a equipe. Me lembro de que teve um momento da minha trajetória acadêmica que eu fui bibliotecário no SESC, no Maranhão, numa cidade chamada Caxias, que fica no interior do Maranhão, próximo de Teresina, no Piauí, onde eu trabalho, como professor na universidade. E eu fui bibliotecário lá, e aí, Leila, quando você fala isso, eu me lembro agora por quê? Porque eu trabalhei no SESC como gestor da biblioteca, eu trabalhei com uma atividade chamada Mala da Leitura. A Mala da Leitura era uma atividade da biblioteca, mas que eu não trabalhava sozinho, porque o que era o projeto do SESC? Era um projeto integrador, era articulado com todos os outros profissionais. Por exemplo, era uma equipe multidisciplinar, onde nós tínhamos o bibliotecário, que era eu, nós tínhamos o educador físico, nós tínhamos a menina de artes, a Cecília, que trabalhava com a área de artes do SESC, nós tínhamos a assistente social, nós tínhamos a psicóloga, nós sentávamos, desenvolvíamos isso que eu acabei de falar, a tempestade de ideias, a gente pensava em propostas, o que a gente ia fazer, elaborávamos um projeto geral, colocando as atividades de cada profissional, e aí nós íamos para onde? Nós íamos para um bairro da periferia da cidade. Antes disso, nós fazíamos o contato com a secretária de Educação do município para que ela pudesse ceder para a gente o espaço de uma escola no sábado, o dia todo, e durante esse dia inteiro do sábado, nós desenvolvíamos atividades artísticas, culturais, educacionais, levando todos os profissionais para essa dinâmica, para esse projeto, que era trabalhar com essas questões. E aí, com a Mala da Leitura, eu trabalhava com crianças daquela comunidade. E a gente fazia esse projeto itinerante. Então, um sábado era no bairro, no outro sábado já era o outro bairro. Era um projeto itinerante, multidisciplinar, onde a biblioteca estava presente, com a Mala da Leitura, onde eu desenvolvia o projeto de contação de histórias. Nós trabalhávamos com diversas linguagens, viu, Leila? Com diversas linguagens. A linguagem musical, a linguagem teatral, trabalhávamos com a linguagem do desenho. Mas, Mirleno, você fazia tudo isso? Não, eu trabalhava com os colegas profissionais dessas áreas.
a gente tinha um trabalho muito articulado, né? Então, eu trazia para dentro da mala da leitura um artista plástico, eu trazia para dentro da mala da leitura, para conversar com as crianças, uma psicóloga, a gente trazia para dentro do projeto da mala da leitura um vereador que ia conversar com as crianças, e nesse dia os pais iam também para poder ouvir os projetos, as ideias, como que eles poderiam participar. Veja só, Leila, como a biblioteca estava atuando dentro desse processo, né? E aí eu digo, não era uma biblioteca que só emprestava livro, era uma biblioteca que pensava no resgate da cidadania de um povo, era uma biblioteca que pensava no resgate da própria dignidade de crianças, dos pais, dos familiares, das pessoas da região. Diga, Leila. Sim, Mileno, você tinha uma equipe muito boa, né? Essa equipe maravilhosa. Aqui a minha cidade é pequena, né? E só tem um funcionário que sou eu. Mas eu te falo, não é para gabar, não, acho que eu dou conta. Eu tenho muita força de vontade e dedicação ao meu trabalho. Eu estou sempre buscando essa renovação. E eu busco parceria também com a escola, porque é um apoio maior que eu tenho aqui na biblioteca. Mas também, sim, não falar assim que é fácil, o Mirene, trabalhar com projeto para eu sair para o município, povoado, não vai ser fácil, isso aí eu tenho certeza, porque eu vou precisar de transporte, alimentação, essas coisas. Mas eu não vou desistir, porque esse desejo agora vai transformar em sonho, e para realizar, né? Mas como a cidade é pequena mesmo, eu vejo assim que as pessoas engajar na leitura vem muito assim da escola e quem gosta mesmo de ler. Às vezes como você também falou em cidade pequena, é difícil, mas nada é impossível, né? Dá para acontecer. Então, esse projeto aí que você falou, eu até coloquei aqui a mala da leitura. Eu coloquei a mala viajante, porque ela vai viajar comigo mesmo. E a parceria com a cultura, que sempre me dá este apoio, e vou ver se eu consigo parceria também com a educação, porque eu vou trabalhar com a escola lá do município, né, de Povoado. Então, é isso aí, eu só não posso desistir, né, tem que persistir e pensar que vai dar certo e vai dar certo. Porque quando a gente tem um sonho, um desejo de realizar as coisas, o que você deseja mesmo, você vai concretizar. Mas desejo mesmo de ver aquelas crianças lá, a poder mesmo pegar um livro, folhear um livro, saber se não vai ler, vai valer a pena, só de ver eles contato com os livros, né? Porque é assim que começa o desejo e o prazer e o gosto de ler. Mas quero também, nessa mala viajante, fazer o meu minha hora de conto, e levar também, que você falou, negócio de desenho, eu posso também estar fazendo esse momento também de desenho criativo livre, o que eles acharam daquela história, se representar também no papel, né? Porque tem crianças que não sabem ler, mas eles sabem representar através de desenho. Eu já até notei sua ideia aqui para eu não perder. Mas, assim, eu estou amando sua explanação do tema de hoje, sendo assim, muito renovador mesmo para a gente, e incentivando mesmo que nada é impossível, e a gente não pode desistir. Mesmo que está sendo difícil, a gente tem que buscar, né? Porque uma hora a gente encontra alguém que dá aquele apoio mesmo que você precisa, né? Aquela pessoa que dá o ombro amigo, que aí você vai conseguir chegar aonde que eu almejo chegar. E é isso aí, viu? Muito obrigada, obrigada mesmo. Estou anotando um punhado de coisa que você está falando aqui. Tá certo, Obrigada. Leila. Obrigado. Que bom. Essa é o momento, acho que chave da interação, é quando a gente percebe que há possibilidade de fazer sim, né? A gente considera, obviamente, as condições de cada local,
os engajamentos que são fundamentais nesse processo, e há que se ter engajamento, porque se não tiver, nada acontece, né? E aí, quando você estava falando, eu queria saber também aqui, Nelly, você quer falar alguma coisa? Nelly? Não, né? Então, eu estava aqui me lembrando que eu estava conversando essa semana, né, com minha mãe, e ela dizia assim: olha, meu filho, essa semana eu fui procurada por uma mãe que ela veio me agradecer. Aí eu disse: lhe agradecer por quê? Né? E sobre o quê? Ela disse: não, porque ela disse que quando eu fazia aquele círculo de leitura, porque minha mãe, ela, acho que como uma educadora, né, talvez nem tanto só professora, mas como uma educadora mesmo, muito consciente, ela desenvolvia com a gente, aos domingos, círculos de leitura. Todo domingo tinha esse círculo de leitura, né? E aí até as crianças pequenininhas que não sabiam ler, ela chamava para dentro do círculo. E ficava todo mundo junto. Ali não tinha discriminação. Todos estavam de braços abertos para receber todo mundo. E aí eu faço uma comparação com a biblioteca. A biblioteca é essa mãe que está sempre com seus braços abertos. Precisa estar. O que eu quero dizer com isso? Com suas portas sempre abertas, pronta para receber qualquer pessoa, independentemente de credo, né, de orientação sexual, de religião, independente de qualquer coisa. Biblioteca é um lugar democrático. E aí, quando ela fazia esses círculos, as criancinhas pequenininhas que não sabiam ler diziam assim: não, mas eu não vou ficar aqui não, porque eu não sei ler. E aí tinha uns filhos da vizinha que todos os domingos a vizinha mandava os filhos muito pequenininhos para lá, né? E ela dizia assim: olha, vocês que são os menorzinhos, vocês não sabem ler, mas não se preocupem. Sabe por quê? Porque ouvir é uma forma de ler. Enquanto vocês estiverem ouvindo, escutem bem o que está sendo lido. Quando vocês escutam, vocês também estão lendo. Então, a gente foi desenvolvendo essa dinâmica, né? Quem não sabia ler tinha que ficar no círculo para ir ouvindo, né? Tudo bem. E aí foi passando os anos e tal, e os filhos dessa vizinha, que eram aquelas crianças pequenininhas que não sabiam ler, hoje estão formados. Todos eles, algum tem um curso superior. Tem um que é professor de matemática, tem uma que é advogada. E ela chegou essa semana na casa da minha mãe e disse assim: olha, eu só vim lhe agradecer. Eu não tenho nada que eu possa lhe dar em troca, mas eu tenho a minha eterna gratidão. Porque hoje, tudo que meus filhos são e se tornaram foi por causa daquela atividade de leitura que a senhora fazia na sua casa todos os domingos. E eles não esquecem nunca disso. Aonde eles vão, eu estava conversando com o filho dela, que é professor de matemática, e ele estava dizendo, resgatando as memórias, dizendo: Mirleno, tu lembra naquela época que a gente ficava sentado no círculo de leitura, sem saber ler, e que a tua mãe dizia: não, vocês vão ficar aqui porque ouvir é uma forma de ler? E ele disse: olha, foi isso que me salvou. A dona Leonise, ela resgatou a minha identidade, ela resgatou a minha dignidade. Eu disse: olha, ela foi uma mediadora nesse processo, mas a potência maior foi da leitura. A leitura que você teve a consciência política de compreender que sem ela você não se tornaria o sujeito que você se tornou hoje. E ele diz algo importante, ele diz assim: olha, Mirleno, tudo isso que aconteceu no meu processo de compreensão e de entender o poder e a potência da leitura, eu estou fazendo com meus filhos. Então você observa como o exemplo ele fica, né? Como você acaba tendo a referência. E aí eu olho para algumas comunidades, para algumas periferias das cidades, para algumas localidades com altos índices de crime,
com altos índices de, de tráfico, onde na maioria são crianças envolvidas, são adolescentes envolvidos. E aí eu digo, meu Deus, aonde estão as bibliotecas comunitárias? Porque se nós tivéssemos efetivamente em um país onde nós víssemos um compromisso muito, muito forte com as políticas culturais e com as políticas do livro, da leitura, da escrita, da literatura e da biblioteca, talvez a gente pudesse estar observando outro cenário. Não quero dizer com isso que isso não acontece, acontece. Tá? Nós temos muitos grupos se levantando, lutando, trabalhando, lidando com essas complexidades via bibliotecas. Nós temos grupos de bibliotecas comunitárias no Brasil muito fortes, e por causa da fortaleza dessas bibliotecas, nós temos visto o fortalecimento de redes de bibliotecas. Inclusive, o meu sonho é exatamente esse. Estou trabalhando, pelo menos aqui na minha cidade, para que a gente possa ter um sistema municipal de bibliotecas escolares, para poder trabalhar dentro dessa dinâmica. Mas aí isso é fundamental. Eu queria aqui passar a palavra para alguém que levantou a mãozinha. Foi a Maria Emília? Foi? Ela desistiu? Acho que ela desistiu, né? Pessoal, é isso. A gente está chegando, então, no final, né, dessas revisões de módulos que a gente teve aqui. Alguém tem alguma coisa a falar? A gente deixou aqui aberto, quero agradecer a participação da Leila. A Leila sempre participando, interagindo, trazendo as experiências. Agradecer também aqui, eu estou vendo direto aqui a Nelly, aqui com a câmera ligada. Obrigado também, Nelly, pela participação. Obrigado a todo mundo. Cássia, Maria de Lourdes, a Leida, Dodora. Tem alguém aqui com o nome desconhecido, que eu não sei quem é. Maristela Renata, batendo palminha. Maria Emília, Shirley, Mônica, Cristiana, Leila, né? A Cristiana Correia, a Elaine, né? São as pessoas que eu consigo visualizar aqui na tela. Olha, é isso, né? Eu acho que tem muitas outras coisas que a gente pode, de repente, retirar desses caminhos que a gente tentou trazer, mas eu quero agradecer a Nayane aí pela mediação, agradecer a Sapion, agradecer a vocês, tá certo? E acho que a gente pode encerrar por aqui. Vou passar a palavra à Nayane, então. Obrigada, professor. Nós que agradecemos, né, por mais esse momento. Foi ótimo o último encontro. Acredito que o pessoal também aproveitou bastante esse encontro de hoje. A gente está concluindo o seu curso, né, mas a gente não vai deixar, né, de manter contato, né? A gente espera que a gente tenha, né, outros momentos também, né? A gente sabe que vocês, como consultores, estão à disposição. Então, mesmo que não sejam encontros para curso, mas a gente pode retomar, né, em outros momentos, com outros temas, né, para agregar cada vez mais nesse projeto. Então, professor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos os participantes que ficaram aqui até agora, né? Muito bacana ver que um grande número começa e eles ficam até o final, né, professor Mirlene? Então, mesmo que estão aí escondidinhos, mas eles estão aí. É verdade, então, pessoal, é verdade. É muito bom estar. Pode falar, Mirlene. Eu só quero, Nayane, eu esqueci, mas é fundamental isso aqui. Eu quero, assim, desejar a todas vocês, a todos vocês, assim, muito sucesso, tudo de bom. Acho que o caminhar de vocês precisa ser e vai ser um caminhar, assim, na gestão muito lindo, né? Claro que a gente sabe que existem as lutas, a gente precisa lutar mesmo, ir atrás, né, fazer as parcerias, como Leila disse, construir junto, né, esse processo e desejar tudo de bom, tá? A gente sabe assim, não existe caminho pronto, né? Existe o caminhar. Então é caminhando que a gente vai fazendo o caminho, né? Então que a gente possa, assim como naquela fábula da Alice no País das Maravilhas, né, quando ela encontra o gato, eu acho que eu falei isso no encontro passado, né? Quando ela diz assim, qual desses caminhos eu devo seguir? E ele olha para ela e diz assim, para onde você quer ir? Que eu acho que isso é interessante. Então,
para onde é que nós queremos ir, com a questão da gestão, né? Para onde nós queremos, o que nós queremos alcançar nessa gestão, e dependendo muito do que a gente vai responder como objetivo, vai depender muito da forma como vocês vão caminhar. Então, o que eu desejo é que esse caminhar seja repleto, assim, envolvido com muita luz, muita sabedoria, muito discernimento, muita prudência, tá? Muita informação. E, olha, cuidado, porque a gente sabe que no meio hoje de tanta informação, nós temos as desinformações. Então, muito cuidado com as fake news, muito cuidado com as mentiras, né? Que são, às vezes, muito bem maquiadas, desenhadas, bonitinhas, como se fossem verdades. Eu digo assim, essas informações falsas, elas são as pedras no caminho, elas são os obstáculos. Mas eu tenho certeza que com a qualificação de vocês, com essa formação, com outras formações, vocês vão conseguir vencer essas pedras, esses obstáculos, e efetivamente chegar lá nesse objetivo que vocês estão traçando, tá? Um abraço aí a todo mundo e a gente se encontra nesse caminhar aí da vida, né? Com certeza. Isso aí. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. Reforçando vocês, né, que os módulos estão lá, a gente espera que vocês possam acessar, né? Mesmo que o professor ele não vai ter um outro encontro do curso, mas ele vai estar lá no curso, disponível, vocês conseguem acessar a qualquer momento, conseguem comentar. Se tiverem dúvidas, a gente também pode encaminhar para o professor, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para ele, a gente pode ir direcionando, dando feedback de vocês para ele, tá bom? Então, fiquem à vontade, aproveitem o curso que está lá disponível na plataforma. Então, pessoal, uma boa tarde e tchau, tchau para vocês, até o próximo encontro. Boa tarde, tchau, tchau. Ótima tarde.